Você está sintonizado no Cidadania da TV Senado. O projeto de lei do ato médico foi um projeto que mobilizou muito a sociedade, provocou bastante polêmica, porque é um projeto que tenta regulamentar a profissão de médico. E ao fazer isso, ele mexeu com uma cadeia enorme de profissionais ligados à área de saúde. É para discutir exatamente esse projeto, nascido no Senado, foi para a Câmara, lá foi aprovado e retornou ao Senado, que nós estamos aqui, trouxemos ao nosso programa hoje a doutora Fernanda Magano. Ela é presidente da Federação Nacional dos Psicólogos. Muito obrigado, doutora Fernanda, pela sua presença aqui nos estúdios da TV Senado. Obrigada, o prazer é meu. É importante que esse tema polêmico tenha espaço mesmo para uma conversa saudável entre as partes, para que a gente possa dirimir mesmo essa situação que está muito difícil, principalmente aí a nossa preocupação são com os usuários da saúde. Muito bem. Primeiro eu queria focar na questão do psicólogo, que a senhora realmente é uma profissional, conhece bem o setor. Então, em que mexe esse projeto, uma vez aprovado como veio da Câmara, em que ele mexeria, em que ele afetaria a profissão do psicólogo? Certo. Primeiro eu quero destacar que, assim, eu estou aqui em nome da Federação Nacional dos Psicólogos, mas a federação faz parte do FEMPB, que é um Fórum Nacional das Entidades da Psicologia Brasileira, que reúne as várias frentes aí da psicologia hospitalar, o próprio Conselho Federal de Psicologia, a Sociedade de Psicologia e Acupuntura. Então, todas essas entidades são concordantes em afirmar que o processo, toda a ação, né, e esse processo do projeto de lei do ato médico fere na autonomia do trabalho do psicólogo. Né? A gente respeita a profissão do médico. Por exemplo? Dá para a senhora explicar para a gente? Por exemplo, na possibilidade do psicólogo traçar o seu diagnóstico diferencial e fazer a contraposição desse diagnóstico com as demais profissões de saúde. Ele não quer diagnosticar sozinho, não quer desrespeitar o diagnóstico médico, mas acha que a possibilidade de estabelecer diagnóstico é uma possibilidade possível para a profissão da psicologia. Né? Como acontece hoje? Vamos dizer, por exemplo, eu tenho uma criança em casa com problemas de aprendizagem na escola. Sim. Aí eu pego essa criança e encaminho para um psicólogo. O psicólogo examina essa criança e começa a fazer sessões e tal. O que se argumenta, o que os médicos argumentam na defesa desse projeto de lei é que o psicólogo pode entrar na vida da criança, tentar identificar algum problema afetivo, por que a criança vai mal na escola e tal. E se fosse, por exemplo, uma questão de hiperatividade, que é uma disfunção neurológica, o psicólogo não conseguiria identificar. Daí porque teria que começar o processo com uma análise do médico. O médico é que tem que receber pela primeira vez o paciente para traçar um diagnóstico. Como é que a senhora reage a esse tipo de argumentação? Então, essa argumentação, ela coloca uma superposição da profissão médica em outras relações das profissões de saúde. O psicólogo tem, sim, a possibilidade, na sua avaliação diagnóstica, de verificar que essa criança pode estar só com uma questão afetiva na sua estrutura familiar, como também tem implicações outras, e pedir os outros diagnósticos diferenciais. Né? Então, se há uma suspeição dessa hiperatividade, por que não encaminhar para uma avaliação neurológica, fazer aí todo o mapeamento das várias áreas, dos vários profissionais de saúde, para comparar esses diagnósticos diferenciais e chegar a uma posição e fazer um tratamento em conjunto. Porque o que a psicologia preza é a multidisciplinariedade na saúde. Né? Então, que a gente possa construir isso em conjunto. E é equivocado, e a gente tem esse problema hoje, nas disfunções de aprendizagem muito sério, que é um processo de medicalização desses problemas. Né? Então, a gente acaba tendo uma tendência, sim, de haver essa priorização de um atendimento médico e restringir a atenção a essa criança, que a gente não nega que há necessidade do atendimento médico, mas restringir a atenção a esse atendimento médico e a aplicação de medicamentos. Né? E que vai estar produzindo uma reação de controle dessa criança via medicamentosa, sem de fato
perceber os outros campos da vida dessa criança, interferindo nos aspectos da criatividade, da produção, do amadurecimento dessa criança, porque cria uma relação de limitação. Sim, mas na argumentação, quer dizer, o médico dizia o processo começaria com o médico, que ele faria o diagnóstico, e se ele visse que, por exemplo, não é nenhuma questão neurológica e tal, ou questão psiquiátrica, que ele pudesse administrar uma depressão, uma coisa desse tipo, o médico encaminharia para o psicólogo. Isso acontece na prática? Então, o ato médico deseja fazer essa tutela sobre as demais profissões, de que ele seja o determinante para encaminhar ou verificar. A gente acha que isso é uma supremacia e uma prepotência na ação. Não temos nenhum problema que o diagnóstico venha primeiro do médico e ele encaminhe para nós, mas a gente quer ter a possibilidade, como prega os princípios do Sistema Único de Saúde, que haja essa abrangência e que os vários profissionais de saúde possam exercer suas profissões com autonomia. Não somos contrários a que os médicos tenham a sua regulamentação, né? É legítimo. Agora, o que peca nesse projeto é o vício de origem, porque ele quer estabelecer, ao regulamentar a profissão da medicina, toda uma preponderância da medicina sobre as demais profissões de saúde, que são 14, de acordo com a regulamentação de 1988 do Conselho Nacional de Saúde. E aí está o equívoco, né? Ele não tem esse direito e isso fere os princípios aí da assistência integral, então da integralidade da saúde, da assistência, da equidade, do direito à informação, né, que esse paciente pode ter. E ele pode ter o desejo de fazer a escolha de ir primeiro em outro profissional. O SUS parece que, inclusive, procura estimular esse trabalho em equipe, né? A senhora acha que com esse projeto, se ele for aprovado do jeito que está, ele pode quebrar um pouco esse espírito de equipe na hora de se analisar a questão de um paciente? Nós temos certeza que sim, até porque o projeto vai além, né? Além de fazer essa relação de tutela sobre as demais profissões de saúde, ele estabelece em alguns artigos, que agora eu não vou me ater a procurar, enfim, porque o momento não é esse, a questão da gestão dos serviços, distribuindo a alegação de que a gestão dos serviços de saúde devem ser feitas somente por profissionais médicos. Mas assim,